Capítulo 57, Pensamentos de Yanji, Rift entre mestre e discípulo. As criaturas das antigas montanhas sagradas chegaram ao portão da antiga família Lin com grande alarde, mas seu homem mais barulhento com asas nas costas foi imediatamente morto a tapos. Esta notícia logo se espalhou por todo o estado do meio. O assunto tornou-se um tema quente de discussão entre os cultivadores, e todos podiam ser ouvidos falando sobre isso, seja depois do jantar ou antes da hora do chá. Embora as pessoas não conhecessem os detalhes específicos dos eventos que ocorreram, eles ouviram que as criaturas das antigas montanhas sagradas foram forçadas a partir em desespero. Todos os cultivadores do mundo aprenderam depois disso que mesmo uma existência poderosa como as antigas montanhas sagradas não poderia resistir ao misterioso jovem senhor do reino superior. O misterioso Young Lord Gu era insondável. Fora isso, a garota de roxo que se chamava prima de Yeshen também atraiu a atenção de muitos. Alguns disseram que sua origem também não era menor, e ela veio de um passado ainda mais poderoso do que as antigas montanhas sagradas. É que muitos não acreditaram nesses rumores. Os cultivadores, que testemunharam tudo de fora da antiga família Lin, viram a garota de roxo sair com uma expressão feia em seu rosto gelado. Ficou claro que ela havia atingido uma placa de ferro dentro da antiga família Lin. Muitos então especularam que a garota de roxo também poderia ser do reino superior, e essa afirmação foi aceita pela maioria. Todos os tipos de boatos se espalharam pelo estado do meio, causando rebuliço. 3 dias se passaram em um piscar de olhos, e a conferência Dale foi realizada na cidade antiga voltada para a lua, conforme programado. Muitas terras sagradas, figurões e descendentes de dinastias antigas vieram participar, e isso tornou a cidade antiga voltada para a lua extremamente animada. Todos tinham o mesmo objetivo em mente: encontrar o misterioso Young Lord durante esta conferência Dale. Que pena, eles ficaram desapontados. Embora houvesse pessoas da antiga família Lin que vieram participar, ninguém conseguiu ver nenhum sinal da presença do jovem Lorde. Ele nem estava presente na plataforma onde todos os figurões se reuniram para assistir à conferência Dale. Isso trouxe grande desapontamento para muitos cultivadores que chegaram especialmente para contemplar a face celestial do jovem senhor do reino superior. Infelizmente, eles não tiveram a fortuna. Quanto a visitar a antiga família Lin, eles não eram qualificados. Naturalmente, Gu Shangji não tinha interesse em uma conferência Dale de nível tão baixo. Agora, ele estava indo em direção à interseção das 8 regiões do estado do meio, perto da fronteira da cidade celestial central, junto com o velho Ming. Já que Yeshen estava em torno dessa área, isso significava que o antigo reino secreto celestial também estava lá. O reino secreto deve abrir a qualquer momento, de acordo com seus cálculos. Em uma cidade remota perto da fronteira da cidade celestial central. Com montanhas altíssimas, árvores antigas imponentes e planícies extremamente vastas, era um lugar pouco visitado por cultivadores em dias normais devido à sua localização remota. Mas hoje, inúmeros cultivadores e criaturas de outras raças voaram no céu deixando para trás luzes brilhantes como arco-íris. Alguns cavalgavam sobre bestas, outros sobre armas mágicas e muitos vagavam a pé por todo o lugar. Uma luz divina brilhante irrompeu deste lugar há algum tempo,
e fenômenos celestiais foram vistos a até 3.000 milhas de distância. Isso atraiu a atenção de muitas forças e cultivadores próximos, e eles dizem que um tesouro divino está para ser nascido aqui. Não é de admirar que tantos cultivadores venham aqui. Esta foi a razão. Um jovem de feições comuns caminhava pelas ruas e ouvia a tagarelice dos habitantes da cidade. Seu rosto mostrou uma expressão resoluta e ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo: parece que alguém já descobriu a entrada do antigo reino secreto celestial registrado no fragmento. Eu já coletei todos os fragmentos do mapa do reino secreto, então posso andar livremente, não importa quantas armadilhas mortais existam dentro dele. Fora isso, também tenho a chave deixada pelo Senhor que criou este reino secreto celestial. Assim que a entrada abrir, vou me misturar com todos os cultivadores correndo para dentro e seguir em direção ao núcleo do reino secreto. O jovem parecia falar consigo mesmo, mas, na verdade, estava se comunicando com seu mestre que vivia no anel em seu dedo. Este jovem não era outro senão Yeshen. Durante este período, ele melhorou seu cultivo e até obteve grandes oportunidades enquanto procurava os fragmentos do mapa. Ele já estava no pico do reino transcendente agora. Em apenas alguns meses, ele subiu do reino do Palácio dos Espíritos para o pico do reino transcendente e até tocou levemente o limiar do grande reino transcendente. Se cultivadores comuns ouvissem sobre sua velocidade insana de cultivo, seus olhos saltariam das órbitas e eles não seriam capazes de se impedir de exclamar em estado de choque. Mesmo a palavra monstruoso não era suficiente para descrever tal talento esquisito. Claro, isso não surpreenderia Gu Shangji. Afinal, isso era esperado dos filhos favorecidos do céu. Yeshen, no entanto, não ficou satisfeito nem mesmo com essa tremenda melhora. Ele sentiu que sua velocidade de cultivo ainda não era rápida o suficiente. Embora ele tivesse tido muitas oportunidades, ele ainda não conseguia fechar o abismo entre ele e Gu Shangji. Somente quando eu receber a herança do antigo reino secreto celestial poderei matar aquele Gu Shangji e me vingar. E aquele TC4, Sukingji. Chamas de ódio queimaram nos olhos de Yeshen enquanto ele relembrava o passado. Depois de refletir sobre o assunto por um tempo, ele percebeu que a força de Gu Shangji realmente não era algo com que ele pudesse lidar. Anteriormente, não importa quão poderosos fossem seus inimigos, ou quão grande fosse o histórico por trás deles, ele sempre saía por cima ao transformar o perigo em uma oportunidade e receber um grande aumento de poder. Isso fez Yeshen acreditar que o antigo reino secreto celestial era a oportunidade preparada para ele mudar sua situação atual. Dentro do ringue, Yanji flutuava no vazio com uma expressão entediada. Ela não respondeu a Yeshen mesmo depois de ouvir suas palavras. Com suas pupilas escarlates vidradas, ela olhou para o vazio com uma expressão atordoada. Agora, sua aparência não se parecia com o poderoso mestre Yeshen tão familiarizado. Ela observou Yeshen melhorar acentuadamente no último período de tempo com seus próprios olhos. Sua velocidade de melhoria era ainda mais feroz do que alguns dos gênios do reino superior. Tudo isso lhe deu uma sensação estranha, e ela não sabia o que fazer. Antes, ela pensava que Yeshen nunca seria capaz de se vingar de Gu Shangji nesta vida. Mesmo que ele recebesse a herança do antigo reino secreto celestial, esse fato não mudaria. De volta ao auge,
ela pode não ter sido uma quase suprema, mas não estava muito atrás desse nível. Em sua opinião, Gu Shangji, um jovem que poderia tirar algo tão precioso quanto a pílula de coleta de espíritos imortais, não poderia ter um passado simples. Sua família ou seita não faltariam existências no nível quase supremo ou supremo. Por causa disso, Yanji desistiu de persuadir Yeshen e ressentiu-se um pouco agora. Não importa como alguém o comparasse com Gu Shangji, Yeshen não poderia segurar uma vela diante dele. Suas origens eram muito distantes, assim como sua base de cultivo. Yeshen nunca seria capaz de ter sucesso em sua vingança. Mas agora, os pensamentos de Yanji mudaram. Com a velocidade com que o cultivo de Yeshen aumentou, ele pode realmente ser capaz de criar um milagre. Yanji não pôde deixar de se preocupar com Gu Shangji. Talvez ela estivesse grata a ele pela pílula imortal de coleta de espíritos, ou talvez, sua atitude sincera na masmorra a comoveu. Naquela época, ele poderia facilmente ter matado Yeshen, ou até mesmo tirado o anel dele com força, mas não fez nada disso. Yanji teve uma boa impressão de Gu Shangji e acreditava que ele faria grandes ondas no futuro. Por causa disso, Yanji estava com um humor complicado e não sabia de que lado ficar. Seu espírito remanescente caiu no reino inferior e sobreviveu em um anel. Mais tarde, Yeshen conseguiu o anel e foi por causa de seu ti espiritual tão cultivado que ela pôde despertar de seu sono. Se não fosse por ele, ela não saberia quanto tempo levaria para acordar. Foi precisamente por causa dela que Yeshen passou de um gênio conhecido a um lixo desprezado cujo cultivo regrediu em vez de aumentar. Sua noiva rompeu o noivado entre eles, e ele acabou sendo objeto de ridículo para todos. Ela sentia extrema culpa por ele, e é por isso que ela o tomou como seu discípulo e o ensinou ao máximo que pôde. Ela estava determinada a ajudar esse jovem perseverante a chegar ao topo novamente. Infelizmente, o desempenho recente de Yeshen trouxe grande decepção. Ele não conseguia distinguir entre o bem e o mal, e as chamas do ciúme e da inveja obscureciam seu julgamento. Chegou ao ponto em que ele até suspeitou dela, e pensou que ela estava em conluio com Gu Shangji. Se fosse esse o caso, então por que ela se incomodaria em ficar ao lado dele e continuar a guiá-lo em seu cultivo? Afinal, Gu Shangji era muito superior a ele em todos os aspectos, então ela não deveria ir imediatamente para o lado dele. Ela se manteve fiel à sua consciência e não se comoveu com a sinceridade de Gu Shangji em face de seu desejo de retribuir a graça que recebeu de Yeshen. Infelizmente, Yeshen não conseguia compreender um assunto tão simples e pensou que ela estava ficando com ele agora por pena. Isso quebrou o coração de Yanji e a deixou desamparada. Ela sabia que uma brecha havia surgido entre ela e Yeshen, e o problema, ao contrário da crença de Yeshen, estava no próprio Yeshen. Ela não era a culpada aqui. Capítulo 58, Alho porro engordado, hora de colher. Yeshen não conhecia os pensamentos atuais de Yanji. Durante o último período de tempo, seu cultivo melhorou aos trecos e baracos, e isso lhe trouxe uma confiança sem precedentes que ele nunca teve antes. Gu Shangji havia causado a ele um profundo revés há um tempo atrás, e isso danificou seu Dale Heart e o fez suspeitar de tudo na vida.
No momento, ele estava caminhando em direção às profundezas das montanhas depois de ouvir as notícias dos habitantes da cidade e de outros cultivadores nos arredores. Com o mapa do reino secreto em suas mãos, ele não estava preocupado em não conseguir as mercadorias. Claro, ele sabia que uma brecha havia se formado entre ele e Angie nos últimos dias, ele podia sentir a mudança na maneira como ela o tratava. Depois de pensar cuidadosamente sobre os acontecimentos, ele percebeu que realmente havia exagerado com suas palavras e ferido o coração de seu mestre. Mesmo que seu mestre dissesse que ela não se importava com o passado, ele ainda se desculpara com ela várias vezes e fez o possível para fazer as pazes. Infelizmente, a brecha entre eles não podia ser fechada. E Shen também entendeu que não poderia mais confiar em ninguém ao seu redor, especialmente depois que experimentou a traição de Su Qingji. Embora seu mestre o tratasse com muito cuidado, ela também era uma mulher. Quem poderia garantir que ela não seria tentada por um homem como Gu Shangji? Era possível que seu mestre não quisesse lhe contar a verdade e estivesse com ele por pena. A melancolia encheu os olhos de Eshen quando esses pensamentos cruzaram sua mente, e ele cerrou os punhos com força. Seu mestre pertencia a ele e somente a ele, ele nunca deixaria Gu Shangji levá-la embora. Mestre, por que você acha que Gu Shangji desceu para o reino inferior? Desde que ele desceu com um servo que pode facilmente destruir um poder como a Terra Santa Budista, acho que ele veio para o antigo reino secreto celestial também. Do nada, Eshen perguntou a Angie com um sorriso estranho no rosto. Ele queria ver a reação de Angie com suas palavras. Ao ouvir suas palavras, Angie ficou momentaneamente atordoado, mas imediatamente disse com um aceno de cabeça: acho que seu palpite não está muito longe. Exceto pelo antigo reino secreto celestial, não há mais nada digno de sua atenção neste reino inferior. Angie respondeu a ele sem pensar muito sobre sua pergunta. Ela tratou isso como nada mais do que uma pergunta aleatória de Eshen, já que Eshen tinha o hábito de perguntar a ela sobre tudo e qualquer coisa. Isso mesmo. Gu Shangji deve cobiçar algo no reino secreto. Quando ele receber a notícia sobre o reino secreto, ele provavelmente virá aqui para o que quer que ele queira obter. Infelizmente para ele, só eu tenho o mapa deste antigo celestial. Secret Realm, e qualquer outra pessoa que entrar encontrará muitos perigos. Há até uma chance de perder a vida. Considerando a restrição do reino secreto, não há como seu antigo servo conseguir entrar. Isso significa que Gu Shangji terá que entrar no reino secreto sozinho, sem ninguém para protegê-lo ou guiá-lo. Vou correr para o segredo, a região central do reino à frente dele, e quando ele chegar lá, usarei a chave do reino secreto para controlar as formações lá. Mestre, você acha que posso me vingar assim? Eshen formulou todos os seus passos e perguntou com uma voz fraca. Tudo isso fazia sentido. Naturalmente, ele disse em voz alta para ver a reação de seu mestre. Afinal, seu plano parecia perfeito, e ele deveria ser capaz de massacrar Gu Shangji e enterrá-lo no antigo reino secreto celestial. Seu plano é razoável, mas o que te faz pensar que Gu Shangji não tem um mapa ou algum outro meio para viajar pelo reino secreto? Angie não sabia as verdadeiras intenções de Eshen. Depois de ouvir o plano dele, ela pensou por um longo tempo e sentiu que não era tão viável.
Afinal, Gushangji era alguém do reino superior, então não havia como ele descer despreparado. Como ele poderia não entender os perigos do reino secreto? Pelo que ela vislumbrou na mente de Gushangji, ele não era uma pessoa imprudente. É mesmo. Mestre, suas palavras realmente fazem sentido. Embora ele tenha dito isso, um lampejo de tristeza passou pelos olhos de Yeshen. Que outros meios Gushangji poderia ter? O que seu mestre quis dizer com essas palavras? Porque seu mestre estava tão confiante em Gushangji, mas sentiu que seus meios não eram suficientes. Havia algo que ela não queria que ele soubesse. Ele não falou mais. Yanji não pensou muito sobre a troca deles e mencionou outro assunto. Pequena Shen, há uma coisa que você deve prestar atenção: a força por trás de sua prima é extremamente assustadora, então sugiro que você não a conheça antes que sua força alcance o reino dos falsos deuses. Naturalmente, Yanji disse isso para o bem de Yeshen. Nos últimos dias, ela ouviu muitos rumores sobre o primo de Yeshen. A garota de roxo provavelmente era de uma família imortal antiga do reino superior. Uma coisa que Yanji não duvidou foi, para uma família como essa, o histórico atual, talento e base de cultivo de Yeshen não valem a pena mencionar. Para eles, a linhagem importava mais do que os indivíduos. Uma vez que descobrissem que Yeshen estava ficando muito próximo de seu primo, eles provavelmente enviariam alguém para matar Yeshen no berço. Mestre, eu entendo suas considerações, mas mestre, você não precisa se preocupar com o assunto meu e de Liuli. Yeshen balançou a cabeça e respondeu com um tom frio depois de ouvir suas palavras. Obviamente, ele também havia recebido a notícia da cidade antiga voltada para a lua, e isso lhe trouxe uma agradável surpresa. Para ele, a notícia era nada menos que uma chuva forte após uma longa estiagem. Seu primo era seu maior apoiador. No entanto, seu mestre realmente queria que ele não contatasse seu primo, porque isso. Sua prima veio de um passado terrível, então por que ele não poderia ter contato com ela? Seu mestre estava com medo de ganhar um patrocinador ainda mais poderoso do que Gushangji. O coração de Yeshen ficou frio quando esses pensamentos cruzaram sua mente. Quanto à família de seu primo enviando alguém para assassiná-lo, ele desconsiderou isso como nada além de um absurdo. Ele não acreditava que alguém tivesse coragem de fazer algo assim com ele, com seu primo ao seu lado. Yeshen se sentiu à vontade depois de considerar os sentimentos e a atitude de seu primo em relação a ele. Quanto ao seu mestre, Yeshen ficou tão desapontado com ela que não quis mais continuar a conversa. As notícias sobre a abertura do antigo reino secreto celestial logo se espalharam por todo o estado do meio. O brilho deslumbrante e celestial iluminou a área onde as 8 regiões do estado do meio se cruzarão, atraindo a atenção de inúmeras forças e cultivadores. Qualquer notícia sobre o nascimento de um tesouro mágico, ou a abertura de um reino secreto, poderia facilmente causar uma grande sensação em todo o mundo. Tais eventos sempre atraíam forças puldarussas e figurões, e todos vinham correndo como tubarões que cheiraram sangue. A abertura deste antigo reino secreto celestial não foi diferente. Muitas terras santas, dinastias antigas e outras grandes e pequenas forças do Estado Médio imediatamente enviaram seu povo. O mesmo aconteceu com as facções do resto do mundo,
e todos eles estavam com medo de perder essa grande oportunidade. Os reinos secretos não surgiram do nada, e o processo que os criou foi extremamente raro e insondável. Alguns se formaram ao longo de grandes períodos de tempo, enquanto outros foram deixados para trás por existências míticas e funcionaram como heranças dessas existências. Não importa quão pequeno seja um reino secreto, uma vez aberto, daria origem a inúmeros tesouros celestiais, chi espiritual espesso, ervas e plantas medicinais antigas, minérios espirituais e assim por diante. Em pouco tempo, esta cidade remota se transformou na parte mais próspera da região. Todos os dias, mais e mais cultivadores e criaturas chegavam, atraídos pelo lendário reino secreto. Infelizmente, as pessoas descobriram que nem todos tiveram a sorte de entrar no reino secreto. A entrada do reino secreto tinha uma camada de barreiras extremamente aterrorizantes que davam uma reação horrível a qualquer um além do grande reino transcendente. Qualquer intruso que quebrasse a restrição seria obliterado no local, causando uma grande tempestade de energias celestiais no reino secreto. Os imperadores e senhores sagrados das várias forças ficaram desamparados. Se quisessem entrar, precisariam suprimir seu cultivo e garantir que não liberassem suas verdadeiras horas. Por esta razão, eles decidiram enviar apenas seus discípulos e anciãos do grande reino transcendente para o reino secreto para a experiência. Parece que tudo está indo de acordo com minhas expectativas. Este antigo reino secreto celestial é um playground especial preparado para dar um impulso a Eshen. A herança de um quase supremo é quase certa para impulsionar um filho favorecido do céu. Tisk, uma vez que os cultivadores acima do grande reino transcendente não podem entrar sem suprimir seu cultivo, então presumo que este reino secreto deva empurrar o cultivo de Eshen para o reino grande transcendente de uma só vez. Que coincidência maravilhosa! Nunca pensei que o reino secreto abriria em um momento tão oportuno. Gu Shangji ficou no topo de uma montanha com as mãos atrás das costas e ignorou tudo o que aconteceu na cena ao redor do reino secreto. Uma expressão de interesse cobriu seu rosto enquanto ele proferiu palavras que as potências da antiga família Lin atrás dele não podiam compreender. Eles não conseguiram compreender suas palavras, nem tiveram coragem de perguntar ao jovem Lord Gu o que ele quis dizer com suas palavras. Com os lábios bem fechados, eles ficaram atrás dele com uma expressão respeitosa. Era melhor ficar calado às vezes. Gu Shangji decidiu trazer algumas pessoas da antiga família Lin, já que ele não podia fazer tudo sozinho. Se algo trivial e complicado surgisse, ele poderia fazê-los cuidar disso. Quanto ao limite imposto pelo antigo reino secreto celestial, o motivo não foi tão difícil para Gu Shangji adivinhar, ele nem precisou se esforçar para pensar nisso. Afinal, o reino secreto era um terreno de experiência preparado especificamente para o filho favorecido do céu, então como poderia permitir que outros entrassem e roubassem seu impulso? O que mais? O reino secreto foi deixado para trás por um quase supremo, então mesmo o velho Ming, um poderoso rei-deus, teria que suprimir seu cultivo no reino do grande transcendente antes de entrar. Gu Shangji tututedum em seu coração. Este tratamento não era algo que qualquer Lu, Bu ou do aleatório pudesse desfrutar. O Papai Celestial manipulou oportunidades e benefícios deliberadamente em favor dos filhos favorecidos do céu.
Tut é uma exclamação usada para expressar desaprovação ou aborrecimento. Não era diferente de apresentar carne bem cozida em um prato de ouro e depois alimentá-los também. Vilfic, normalmente, crianças favoritas podem lutar muito acima de seus níveis. Já que Eshen está no auge do reino transcendente agora, ele pode facilmente obliterar qualquer grande transcendente, normal ou santos que se reprimirão, do reino inferior. É assim que o jogo é manipulado a seu favor. Mas e daí? Já que ele queria roubar a oportunidade do filho favorecido do céu, até mesmo o Papai Celestial deveria esquecer de impedi-lo. Vamos lá! Comandando com uma voz fraca, Gu Shangji assumiu a liderança e se dirigiu para a entrada do reino secreto não muito longe, deixando para trás um arco-íris em seu rastro. Mesmo que ele pudesse usar apenas o poder do grande reino transcendente no reino secreto, não seria difícil para ele matar Yeshen. Este alho porro já havia engordado bastante e já era hora de colhê-lo. Estrondo. A entrada do antigo reino secreto celestial era uma fenda de 9 metros de largura no espaço que exalava um brilho nebuloso. O espaço ao redor da fenda flutuou e conectou o mundo à dimensão do reino secreto. Muitos cultivadores ficaram ao redor da entrada e a observaram com olhos cheios de desejo. Muitos cultivadores soltos de todo o mundo se reuniram. Havia aqueles do grande reino transcendente, e até gigantes do reino santo escondidos entre a multidão. 2. Cultivadores soltos são quaisquer cultivadores que não estão associados a um clã, seita, família, organização, terra santa, dinastia ou qualquer outro. A ideia deles era simples: se eles entrassem sozinhos, não conseguiriam garantir um lance e também precisariam disputar com pessoas de várias forças pelas oportunidades. Em vez disso, eles esperariam do lado de fora do reino secreto e roubariam diretamente aqueles que já haviam entrado, assim que saíssem. Quem são eles? Eles se parecem com pessoas da antiga família Lin. Logo, eles viram um homem vestido de preto vindo em direção à entrada do reino celestial secreto com poderosos cultivadores da antiga família Lin seguindo atrás dele. Ele é aquele jovem lorde. Não os provoque. Os cultivadores reunidos ficaram surpresos com sua aparição repentina e suas expressões não puderam deixar de mudar drasticamente. Assustados, eles recuaram apressados. De todos os poderes do mundo, o único que eles temiam era a antiga família Lin. Claro, aquele que eles realmente temiam era o jovem lorde que estava na antiga família Lin. Desde que alguém seja do estado médio, não há como não saber sobre o jovem lorde do reino superior. Eles poderiam reconhecê-lo facilmente por seu manto preto, figura alta e temperamento piedoso. Ele era um personagem que eles absolutamente não podiam provocar. Neste momento, todos eles se retiraram involuntariamente da entrada do reino secreto às pressas, deixando o local livre. Zumbir. Uma ondulação poderosa se espalhou e runas brilhantes brilharam. Gu Shangji naturalmente não se importava com esse bando de cultivadores soltos. Com seu grupo de seguidores, ele entrou diretamente no antigo reino secreto celestial. O mundo ao redor deles, o grupo de Gu Shangji, girou, e eles se sentiram como se estivessem flutuando em um túnel espacial. Logo, a aura do reino secreto desceu sobre eles, e Gu Shangji recuperou seu equilíbrio no ar. Com seu cultivo suprimido até o pico do grande reino transcendente, ele pousou com segurança.
Capítulo 59, Gushangji em cada palavra, chapéu verde de Gushangji. Zumbir. Brilhantes raios de luz se espalharam por toda parte enquanto violentas flutuações espaciais causavam estragos nos arredores. Logo, uma rachadura apareceu no ar e várias figuras emergiram da rachadura. Eles eram Gushangji e seu grupo. A expressão dos cultivadores nos arredores mostrou uma mudança drástica. Embora eles não soubessem a identidade de Gushangji, eles eram espertos o suficiente para saber que alguém que pudesse trazer tantos seguidores do grande reino transcendente não era alguém que eles poderiam provocar. Gushangji riu de suas reações, era exatamente como ele esperava que fosse. Só um idiota ousaria avançar e mexer com ele neste momento. Afinal, ele não era um protagonista destinado a ser ridicularizado, não importa aonde fosse. Dentro do antigo reino secreto celestial, as montanhas se elevavam por entre as nuvens e os rios serpenteavam pelo chão. O céu acima parecia inacessível e a terra parecia um vasto mar verde. O rico chi espiritual permeou todos os cantos do reino, e era como se fosse se liquefazer a qualquer momento. Para Gushangji, alguém que cresceu no reino superior onde o chi espiritual extremamente denso permeou todos os lugares, o nível de chi espiritual neste reino não era nada além do que ele tinha visto fora dos portões de sua família Gu. Não valia a pena mencionar. Mas, para os cultivadores do reino inferior, este lugar era como uma terra sagrada para cultivo. Um dia de trabalho duro aqui pode ser igual a muitos dias de trabalho lá fora. Isso trouxe grande choque e inveja aos seus corações. Um reino secreto como este é realmente uma benção. Não é de admirar que tantas pessoas corram para entrar assim que abrirem. Poderia ser um ótimo lugar para cultivo se permanecesse aberto perpetuamente. Infelizmente, fechará mais cedo ou mais tarde. As pessoas da antiga família Lin não puderam deixar de suspirar de arrependimento. Eles estavam aqui para cumprir as ordens de Gushangji, então obviamente não podiam se mover livremente e aproveitar as bênçãos do reino secreto. Ainda assim, se eles pudessem receber a apreciação do jovem Lord Gu, eles poderiam obter oportunidades muito maiores do que este reino secreto no futuro. Isso ainda estava claro para eles. Este é um assunto extremamente importante para o Young Lord, então nem pense em voltar se você estragar alguma coisa. O velho Ming deu a seus descendentes um aviso severo. Ele também suprimiu seu cultivo para entrar no reino secreto, pois não se sentia confortável em deixar Gushangji entrar sozinho. Antepassado, você pode ficar tranquilo. Mesmo que tenhamos que morrer aqui, garantiremos que o jovem Lord Gu obtenha o que deseja. Todos os anciãos da antiga família Lin caíram de joelhos e juraram solenemente depois de ouvir o aviso de seu ancestral. O velho Ming assentiu satisfeito com o desempenho deles. O reino secreto abriu apenas alguns dias atrás, então Ye Shen deveria ter chegado apenas na borda da região central do reino secreto, não importa o quão rápido ele possa ser. Se não estou errado, então ele também deveria ter um mapa deste lugar em sua posse. Ele não é uma ferramenta de caça ao tesouro à toa. Permitirei que ele abra o caminho para mim. Gushangji não poderia se importar menos com as pessoas por trás dele. Um sorriso inexplicável adornava seu rosto, e ele pensou no assunto de Ye Shen em seu coração.
Ele podia facilmente sentir a localização exata de Eshen e calculou que Eshen não estava muito longe deles. Ele estava, no máximo, a alguns milhares de quilômetros de distância. Embora Gu Shangji não pudesse ver todos os movimentos de Eshen, ele ainda podia adivinhar o que ele poderia estar fazendo. Eshen pode ter parecido um cachorro derrotado quando o provocou no início, mas agora, Gu Shangji pensou que seu rosto parecia mais bonito do que qualquer outro. Gu Shangji não pôde deixar de rir, afinal, Eshen estava ocupado preparando uma oportunidade fortuita para ele. Vamos lá! Feito com seus pensamentos, ele pronunciou seu comando para os que estavam atrás dele, e então se transformou em um brilhante flash de luz que se dirigiu para a região central do antigo reino secreto celestial. Agora, eles estavam na borda externa do reino secreto. Em uma área envolta em névoa. As montanhas perfuravam as nuvens, as árvores antigas se elevavam e podia-se ver muitas ruínas com palácios desmoronados, pavilhões e pilares quebrados espalhados com folhas mortas. O sangue espirrou quando Eshen cortou uma besta de aparência estranha na frente dele ao meio e, em seguida, olhou para uma planta na entrada de uma caverna próxima com um sorriso no rosto. A planta queimou como uma chama e liberou uma aura escaldante ao seu redor. Flame God's Flower, e tem 30.000 anos de idade, não só pode me ajudar a condensar minha True Flame, mas também aumentará minha compreensão do Flame Dale para outra altura. Eshen murmurou para si mesmo enquanto colhia a planta em chamas. A satisfação encheu seu coração. Ele obteve muitas coisas boas nesta viagem ao reino secreto e recebeu outro impulso em sua base de cultivo. Isso aumentou sua felicidade e confiança, e ele fez ainda mais planos para lidar com Gu Shangji. Claro, ele foi a maior razão por trás do aumento repentino em seu poder. Depois que ele atingiu uma placa de ferro na cidade antiga voltada para a lua, ele fez o possível para que alguém passasse sua mensagem para ela, para que ela não se preocupasse com sua segurança. Embora muitos cultivadores no mundo soubessem que ele havia ofendido Gu Shangji e o evitassem como uma praga, também havia cultivadores que estavam dispostos a ajudá-lo. Assim como o Santo Filho da Terra Santa Budista, havia muitos outros no mundo com justiça em seus corações que foram conquistados pelo carisma de Eshen. Eles estavam mais do que dispostos a defender a justiça ajudando a entregar sua mensagem a Eliuli. Assim, Eliuli encontrou Eshen em poucos dias. Eliuli se juntou a um grupo de seus servos que eram das antigas montanhas sagradas, e cada um deles estava no grande reino transcendente, ou superior. Isso deu a Eshen uma profunda sensação de segurança. Uma vez que Gu Shangji entrasse no reino secreto, ele não seria capaz de sair. Com seus preparativos, a morte de Gu Shangji foi gravada em pedra. Nesta data no próximo ano seria o dia memorial de Gu Shangji. É só que uma coisa confundiu Eshen um pouco. Eliuli não era tão afetuosa com ele como antes, nem falava com ele tanto quanto antes. Ela até fez questão de manter uma distância de 3 passos entre eles. Ainda assim, Eshen não pensou muito sobre esse assunto. Afinal, Eliuli havia crescido, ela não era mais a garotinha que ele conhecia. Além disso, o histórico deles era muito diferente, então era normal ter tanta mudança. Depois de colocar a flor do deus flamejante em seu anel espacial, Eshen voltou sua atenção para uma linda garota vestida de roxo não muito longe dele.
Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto enquanto ele olhava para sua pele leitosa como jade e olhos coloridos como cristais. Ele cresceu e ficou ainda mais deslumbrante. Ela tinha um temperamento etéreo e um brilho nebuloso envolvia sua figura, fazendo-a parecer uma deusa. Mova seus olhos de cachorro. Como ousa cobiçar Nossa Senhora? Como ousa o sapo descendente de um escravo sonhar em comer carne de cisne? Sapo desejando carne de cisne, um lixo feio desejando uma bela dama. Nesse momento, uma voz áspera cheia de desdém caiu nos ouvidos de Yeshen, fazendo-o franzir a testa. Sua expressão afundou e seu rosto ficou feio. Era aquela maldita mulher de novo. Toda vez que ela abria a maldita boca, ela o chamava de formiga ou sapo, ela simplesmente não conseguia ficar de boca fechada. Embora muitos tenham ridicularizado Yeshen ao longo de sua vida, ele sempre inverteu a situação e deu-lhes um tapa forte em seus rostos feios. Mas a pessoa olhando para ele desta vez era o lacaio de Eliuli, isso tornava difícil para ele retaliar, e ele só conseguia engolir sua raiva sem qualquer saída para desabafar. Quem falou não era outro senão a tia Shue de Eliuli. Embora Eliuli a tivesse repreendido depois que eles voltaram, ela não conseguiu desabafar muito com ela e teve que desistir depois de algumas palavras. Afinal, tia Shue cuidou dela por mais de uma década, então ela não poderia ser muito dura com ela. Quando Eliuli correu para encontrar Yeshen, tia Shue naturalmente suprimiu seu próprio cultivo e a seguiu até o reino secreto. Ela não gostou nem um pouco desse Yeshen. Na opinião dela, ele era um bastardo que não conseguia manter as mãos e os pés para si mesmo. Quando sua lady era jovem, essa escória sempre ficava ao seu lado e tentava de várias maneiras tirar vantagem dela. Se ela não estivesse lá para impedir os avanços desse garoto, ela não sabia o quão longe ele teria ido para tirar vantagem de sua lady. Tia Shue pensou em matar Yeshen naquela época, mas sua senhora a impediu, pois ela não teria ninguém com quem conversar de outra forma. Mas agora, o desejo de tia Shue de limpar este mundo dessa escória estava ficando mais forte. Por um mero Yeshen, sua senhora foi e provocou o jovem senhor da família Gu. Isso foi uma coisa totalmente estúpida de se fazer. Infelizmente, ela estava na presença de sua senhora, e seu cultivo também foi suprimido para o grande reino transcendente, então ela não poderia obliterá-lo facilmente sem deixar sua senhora saber. Não menospreze tanto os outros. Eu pisoteei muitos que me menosprezavam sob meus pés. Yeshen franziu a testa e falou sem um pingo de polidez. Tia Shue zombou de suas palavras e disse, só com você. Você, que nem viu os verdadeiros dragões do nono céu, quer respeito de nós. Por que você não se olha no espelho primeiro? Como alguém tão patético como você pode ser comparado ao jovem Lord Gu? Apenas alguém como o jovem Lord Gu é um bom par para minha senhora. Você nem mesmo está qualificado para ser morto sob os pés do jovem Lord Gu. Naturalmente, tia Shue falou do fundo do coração. Claro, ela não sabia que suas palavras honestas haviam aumentado exponencialmente o ódio de Yeshen por Gu Shangji. Cala a boca! Veias escuras e azuis cobriam a testa de Yeshen e ele cerrou os punhos com força. Ele quase gritou para tia Shue. Não importa o quão tolerante ele pudesse ser, ele não podia mais suportar a porcaria dela.
Como ela se atrevia a dizer que a garota de quem ele gostava era um bom partido para seu inimigo? O que diabos isso deveria significar? Isso não foi nada menos que colocar um chapéu verde 2 sobre sua maldita cabeça. 2. Colocar um chapéu verde na cabeça de alguém significa traí-lo. Trair alguém significa roubar sua esposa ou amante. Gu Shangji. Por que foi Gu Shangji de novo? Toda vez que ela abria a boca, ela falava de Gu Shangji, e toda vez que fechava a boca, ela elogiava Gu Shangji primeiro. Os olhos de Ye Shen ficaram vermelhos e ele rangeu os dentes. Ele queria massacrar Gu Shangji ali mesmo. Irmão Ye Shen, não dê ouvidos a ela. Tia Xue, que bobagem você está falando? Ele se aproximou com as sobrancelhas franzidas e mostrou uma expressão insatisfeita com a troca entre eles. Embora Ye Shen tivesse mudado muito desde antes, ele ainda era seu irmão Ye Shen. Ela poderia aceitar a mudança nele no nível atual. Tia Xue havia falado demais. Minha senhora, estou apenas falando a verdade. Se não fosse por esse cara, o jovem Lord Gu não a teria tratado assim. Entre ele é. Tia Xue falou para se explicar, mas ele lhe a interrompeu antes que ela pudesse terminar suas palavras. Com uma carranca de desgosto mascarando seu rosto, ela disse: Tia Xue, não fale sobre isso Gu na minha frente, eu não quero mais ouvir o maldito nome dele. Liuli, não haveria um noivado entre vocês dois, certo? Ye Shen, que tinha acabado de se acalmar, de repente pensou em algo e perguntou. Nervosismo e inquietação arranhavam seu coração. Afinal, por que mais Tia Xue mencionaria deliberadamente Gu Shangji na frente dele de novo e de novo? Ambos eram do reino superior, e ambos vieram de origens terríveis, então havia uma grande chance de algo assim ser possível entre suas famílias. Ye Shen se sentiu extremamente desconfortável ao pensar nisso. Em que bobagem você está pensando? Como eu poderia estar noiva de um homem tão desagradável quanto ele? Mesmo que haja um noivado entre ele e eu, vou forçar meu pai a anulá-lo. Suas palavras deixaram ele um tanto sem palavras, e ela explicou com alguns sentimentos de desamparo. Como seu irmão Ye Shen poderia pensar em algo assim? Gu Shangji era um bastardo perverso que a humilhou, e ela o odiava do fundo do coração. Por que você o odeia então? O que aconteceu na antiga família Lin naquele dia? Ye Shen deu um suspiro de alívio, mas ainda perguntou. Como alguém tão gentil como ele lhe poderia desenvolver ódio por alguém sem motivo? Ao mesmo tempo, sua intenção de matar contra Gu Shangji também se aprofundou. Gu Shangji é da antiga família imortal Gu no reino superior, não só isso, ele é o jovem mestre da família Gu. Sua posição e apoio estão acima dos meus, então se você quiser lidar com ele, você tem que ter muito cuidado, irmão Ye Shen. Eu não poderei ajudá-lo. Ele lhe explicou. Os punhos de Ye Shen se apertaram ainda mais quando ele ouviu as palavras dela, mas ele ainda murmurou em seu coração, este reino secreto será o túmulo de Gu Shangji. Yanji, que estava dentro do ringue, imediatamente mostrou interesse nas palavras de Eliuli. Ela já queria saber mais sobre Gu Shangji há algum tempo. Então, o jovem Lord Gu é o jovem mestre da antiga família imortal Gu. Não admira? Bem, ele deve ter muitos meios de preservação de vida, então não preciso me preocupar com ele.
Ela soltou um suspiro de alívio com o conflito em seu coração. Ela continuamente se perguntou quem ela ajudaria se Yeshen e Gu Shangji lutassem. Espero que essa situação não aconteça, ou não saberei quem ajudar entre os dois. Yanji não pôde deixar de suspirar. Naquela época, seu espírito remanescente já estava em apuros. Para ela, o valor da pílula de coleta de espírito imortal naquele momento era imensurável, e ela não podia esquecer essa bondade de Gu Shangji. Ainda assim, havia uma coisa que ela não conseguia compreender, porque o jovem Lord Gu deixou Yeshen provocá-lo sem qualquer retaliação. Yeshen simplesmente teve sorte nessa situação, ou o jovem Lord Gu poupou sua vida por causa dela, já que ele queria trazê-la para o seu lado.